Gênesis capítulo 1, nosso tema é Emmanuel, Deus conosco, Jesus no Gênesis ao Apocalipse. Gênesis ao Apocalipse. O versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Alguns dos irmãos possam ler João, capítulo 1, versículo 1 a 3. João 1 a 3. Alguém que pode participar? Então, eu vou lendo, você já vai procurando Colossenses 1, 15 a 17. João 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, 15 a 17. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia! Apocalipse 1:8, ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é, que era, que há de vir. Aí o artigo define: o Todo-Poderoso. Você pode adorá-lo, aleluia. Nós já mostramos por duas ministrações Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, Jesus, tal como no Apocalipse 1:8, o Alfa e o Ômega. No Apocalipse 1:8, o grego Alfa, primeira letra, e Ômega, a última. E lá no Gênesis, do hebraico, o Aleph, a primeira, e o Tav, a última. Mas hoje nós vamos dar uma continuidade, ou seja, vamos acelerar um pouquinho, porque a penúltima ministração foi esse tema. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 3,15, como eu havia prometido, que nós vamos ver o texto bíblico em Gênesis 3,15. Depois de nós termos estudado Gênesis 1, Jesus, todos os detalhes da parte teológica, histórica e também a questão gramatical, eu quero entrar agora no proto-evangelho, no primeiro ato de proclamação de boas novas. O início das boas novas proferida pelo próprio Deus. Gênesis 3,15, só lembrando que Gênesis 3 é conhecido como o capítulo da queda, mas eu quero destacá-lo também como o capítulo da promessa. Aleluia! E se a promessa fosse dita por um profeta, nós acreditaríamos, ou por um apóstolo. Mas Gênesis 3,15 foi dita pelo próprio Deus em pessoa eterna. Quando se fala da pessoalidade, evidentemente não tem um corpo personificado como o nosso. A pessoa, ele é eterno, espírito, Deus é espírito, ele não é representado na Bíblia como corpo. Mas a expressão em pessoa que o próprio Deus falando. Aí eu quero que você olhe para o versículo 15 do capítulo 3. Deus começou dizendo assim: eu porei inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirá o calcanhar. Você pode dizer amém? Eu quero utilizar, primeiramente, o texto como ele está escrito. Eu li ao meio da revista corrigida, e nós vamos, em se tratando de ser uma palavra de estudo, vamos ler também na atualizada. Atualizada, a RA, ao meio da revista atualizada, diz: porém, inimizade entre ti e a mulher. Aí ele destaca que, ao invés de semente, ele usa o pronome, ou melhor, o substantivo, descendência. Entre ti e a mulher. Entre a tua descendência, aí ele usa o artigo no gênero masculino. E o seu descendente. Ponto final. Este, e não esta, como semente, mas este como descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Amados, sempre que nós tomamos tempo para estudar a palavra, sempre, é bom lembrar de que a palavra de Deus, ela é, entre muitas coisas maravilhosas, ela é um livro escrito no nosso idioma, ou seja, da forma que nós podemos ler. E Deus fez questão de usar homens e mulheres ao longo da sua história para preservar e para escrever a sua palavra, inclusive no nosso idioma. Graças a Deus pela Bíblia Sagrada. Aí, quando nós lemos o texto, vamos primeiro ver a parte escriturística, a parte gramatical, depois entramos na parte teológica. Primeiramente, eu quero destacar duas coisas fundamentais na compreensão desse texto. Sempre que nós estudamos hermenêutica, que é a ciência teológica da interpretação, a seis pergunta: quem, que, quando, onde, como e porquê. Deus, então, começa dizendo assim: porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre ti quem? Aí a gente vai para o contexto do assunto, lembrando que quando o texto foi escrito, não foi escrito nem em capítulo. A capitalização aconteceu no século XIII, 1200 e alguma coisa. E a versiculização no século XVI, 1555. Então vamos pensar no texto inteiro. O que o texto trata? Da queda, a primeira parte, e da esperança da ressurreição, da promessa do Evangelho na segunda parte. Quando o homem pecou, interessante que foi Eva quem deu a ele o fruto. Mas a Bíblia diz, Paulo confirma que o pecado de todo mundo por um homem e não por uma mulher. Mas, pastor, não foi Adão que pecou. Quem pegou o fruto foi a mulher. Só que enquanto ela pegou, ela comeu, não aconteceu nada. Porque o pacto de Deus era com ele, Adão. A mensagem de Deus foi prioritariamente, inicialmente, a ele. Só quando ele comeu é que a Bíblia diz que os olhos se abriram. Por isso que a Bíblia diz: o pecado entrou no mundo por um homem. Não importando quem foi que foi intermediário. Mas somente quando ele comeu que ele pecou. Aí viram que estavam nus. Ou melhor, nu, singular. Despido, porque a glória de Deus havia saído deles. Então Deus se aproxima e começa um diálogo. Começa um momento que Deus fala, só Deus fala. Deus fala à serpente e Deus fala a Adão a respeito da mulher. Quando Deus perguntou para Adão: quem foi que te mostrou que estava nu?
Você não viu por acaso. Eu te criei assim. Mas quem é que te mostrou? A queda, o pecado, a serpente. Mas não era a serpente, a cobra apenas. Era Satanás que tinha personificado naquele animal. Tanto que no Gênesis aparece como serpente. Lá em Apocalipse, olha que ele cresceu, aparece como dragão, uma grande serpente. Representando o próprio Satanás, o próprio diabo. Por que eu estou destacando bem isso? Exatamente porque é o que está no texto. Porém, usando a segunda pessoa, te e ti. Em texto escrito, existem 3 pessoas. Até diz que em português tem 6 pessoas. Né? Eu, tu, ele. Nós, vós e eles. Em singular e 3 plural. Então, vamos começar só em 3. Sempre num texto escrito, existem 3 pessoas. Primeiro, quem fala. Sempre quem fala no texto é o eu. E a pessoa é o sujeito na primeira pessoa, que está falando, que está fazendo. Segundo, a quem fala, é a segunda pessoa, é ele. Ou o tu. Se for no plural, o vós. De onde originou-se o termo vós me ser. Vocês. Uma coisa interessante, Deus está falando. A primeira pessoa é Deus. Deus está falando. E o que é que Deus está falando? Parte A do versículo. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Por que não homem? Se é que é ele que pecou. E de fato foi porque a Bíblia diz. Pecado entrou por um homem. Mas Deus diz por inimizade entre ti. É porque Deus já estava prevendo para a dimensão humana, porque para Deus não tem futuro, para Deus tudo é presente. Para nós tem futuro. Para nós, Deus começa a apresentar o projeto da salvação. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aí vem a pergunta, quem, que, quando, onde, como, por quê? Por que com a mulher? É porque Deus já estava prevendo e avisando que o seu filho tornaria semente humana e nasceria de uma virgem, uma mulher. Por isso Paulo diz em Gálatas 4:4, vindo a plenitude do tempo, para uma totalidade do tempo, nasceu Jesus. Por que para a totalidade? Porque Deus disse lá no Éden. Passou-se aproximadamente 4.000 anos, cumpriu, completou a totalidade do tempo, nasceu Jesus. Aí Paulo destaca, de uma mulher. Por que essa ênfase no texto, o do grego diz engné, que é o termo mulher em português? Uma coisa interessante, porque a ênfase de uma mulher é para confirmar a primeira promessa de Deus, que a semente ou o descendente viria de uma mulher. A Deus glória, a Deus honra, a Deus louvor. Segundo, ainda na parte A do versículo, depois da vírgula, disse Deus, entre, olha só o termo, entre. Primeiro ele disse ti e a mulher. O ti não era a cobra, porque ela morreu, ela lá do Éden morreu, mas era o demônio que estava naquela cobra. A inimizade era de que Satanás, com o projeto da queda, o projeto do pecado, de destruir a obra-prima de Deus, Deus está dizendo, haverá essa inimizade, essa porfia. Mas, na segunda parte do versículo depois da vírgula, ele diz, entre a tua descendência. Estou lendo agora na atualizada, a corrigida é, entre a tua semente. Semente relacionado à humanização do verbo, que ele se tornaria homem. Descendente, porque ele era
nascido filho de mulher e não filho de homem. Que prova a sua deidade, ou seja, de que o processo da humanização do verbo, João 1,14, o verbo se fez carne. Aleluia. João disse, em ho logos, em sax. Sax é carne. O logos, o verbo divino, fez carne. Tornou humano, mas sem a participação do homem na semente humana, apenas a semente da mulher, porque Jesus tinha na sua veia o mesmo sangue que corria na veia da irmã Maria. Ela foi escolhida para ser a mãe, não de Deus, isso é heresia, para ser a mãe de Jesus. Aí você vai, pastor, Jesus não era Deus o Cristo, Jesus era um humano, o que morreu e ressuscitou. A parte humana que leva o nome de Yesu, ou Yesu, do grego Yeshua, do hebraico, que nós conhecemos com o poderoso nome Jesus. Você pode dizer comigo, Jesus. Até os demônios batem sem retirada na autoridade desse nome. Aleluia, 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 aleluia. Voltando ainda para o texto, na parte, como eu disse, primeiramente na parte escriturística, o que está escrito, depois de ponto e vírgula, o versículo se divide em três partes. A primeira, por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua, olha só a expressão, entre a tua semente. Ele estava se referindo à semente, duas sementes, só que uma é tua, a outra é sua. Ele estava referindo-se à semente do pecado, projeto demoníaco do pecado que entrou no mundo. Mas mesmo diante desta semente pecaminosa, da qual sobressaiu na linhagem de Caim, dos cainitas, Deus estava dizendo, o descendente, a semente que vai nascer da mulher, ponto e vírgula, esta te ferirá a cabeça. Aleluia! Esta te ferirá a cabeça, vírgula. Aí Jesus disse, e tu? Mas tu quem? Aquele que estava sendo representado pela serpente. O diabo, com todo o seu projeto, tu lhe ferirás o calcanhar. Por que esses dois extremos? Cabeça, o verbo aqui, ou melhor dizendo, o substantivo de cabeça, é o mesmo termo do hebraico, bereshit, rocha, cabeça, princípio, cabeça, autoridade. Calcanhar é a parte inferior. Aqui estava prefigurando de que Cristo seria ferido, mas não na cabeça, no calcanhar, o que representava a sua morte. Mas com a sua morte, ele feriu a cabeça de Satanás. Por isso Paulo diz em Romanos 16, em breve o Deus do céu, aí nos o termo, esmagará a cabeça de Satanás. Aí ele acrescenta, debaixo dos vossos pés, ou seja, de autoridade que vós tendes com a igreja. Aleluia! Bendito seja o precioso nome de Jesus. Aleluia! Imaginem se nós tivéssemos apenas esse versículo da Bíblia. Imagina para os irmãos, para os profetas, para os sacerdotes, ao ler esse texto, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, tu lhe ferirá o calcanhar. Mas o que é isso? Hoje a gente entende porque a doutrina está revelada ao longo do Gênesis, mas só o texto para a época, ou fora a continuidade, o que significa inimizade entre ti, sua semente e tua semente, a descendência
do pecado, a descendência do diabo e a semente, a descendência de Cristo, que veio pela mulher, por Jesus. Os anos passaram, por volta de 721 a.C., o profeta Isaías bradou dizendo: vos darei um sinal, uma virgem conceberá e dará luz ao filho. Pouco mais adiante ele disse: o seu nome será, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte e mais, Pai da eternidade. Mas a eternidade não tem começo, não tem fim. Isto, ele é Pai dela. Ou seja, antes de ter começo e ter fim, ele. A ele glória, a ele honra, a ele louvor. Quando nós falamos do Emmanuel, Deus conosco lá no Gênesis, aqui Deus apresenta o projeto da salvação. E agora eu faço duas colocações para a gente adiantar. Vamos ver no Pentateuco Jesus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A semente, a sua, esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Ou seja, Jesus foi ferido na cruz. Mas não foi um ferimento por perca. Não foi ferido porque não perdeu ou começou a perder a luta. Não. Foi ferido porque por aquelas feridas, a Isaías explica no capítulo 53. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Aleluia! Se você pode levantar as suas mãos, adora ele comigo. Aleluia! Aleluia! Aí começa a clarear. Semente. Ele vai ser ferido, sim. Ele vai ser machucado, sim. O rei de Azorraque, a cibatada, que ele vai levar, o corpo dele vai esvair o sangue da própria coroa. Vai ter muito derramamento de sangue. Em um dado momento já não tinha mais sangue. Quando a lança ali ia tocar ao lado, sai sangue e água. Porque o sangue já estava desde a manhã, quando ele foi preso e apanhando, sendo esvaído do corpo. Mas o próprio Deus disse assim: esta te ferirá a cabeça. Tu vai lhe ferir o calcanhar, mas a sua cabeça vai ser destruída, vai ser esmagada. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o precioso nome de Jesus. Aleluia! Amados, agora eu quero terminar esse primeiro momento, que eu quero apresentar Jesus. A gente ouve muito dizendo que Jesus, em Gênesis, ele é a semente da mulher. Já falei em Gênesis 3,15. A semente. Sempre com a sua semente. A descendência da mulher. Porque a tua é a descendência da serpente. Agora nós vamos ver em Êxodo. Abre a sua Bíblia, Êxodo, capítulo 12, versículo 4. Em Êxodo, ele é o cordeiro. Ele é chamado de cordeiro pascual. Por que deu esse termo, pastor? Êxodo, capítulo 12. Aleluia. Nós vamos ler bastante versículos bíblicos. Ou melhor, versículos bíblicos. Diz assim, versículo 5. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis as ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde.
E tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, e nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargas, a comerão. Capítulo 12 é a primeira Páscoa, o êxodo, a saída. Êxodo significa saída, a saída da nação de Israel do Egito. O que Paulo interpreta em 1 Coríntios capítulo 10 como a saída da igreja do mundo. E este cordeiro, o destaque é muito especial. Um macho de uma... Por quê? Porque esse prefigurava aquele do capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, que o evangelista bradou dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Por isso, no livro de Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascual. Quando nós falamos de Jesus do Gênesis e do Apocalipse, é que ele tem um significado, uma representação teológica, bíblica, doutrinária, espiritual em cada um dos livros da Bíblia. E no particular, ou melhor, e particularmente em cada capítulo, em cada versículo, sempre Jesus está sendo representado, referenciado, tipificado, profetizado, exemplificado. Sempre está Jesus. E aqui ele é o Cordeiro Pascual. Na primeira Páscoa, a ordem de Deus é que cada família tivesse um cordeiro. E que o sangue daquele cordeiro que era passado nas ombreiras não deixaria o espírito de morte entrar na casa. Enquanto o faraó chora pela perda do primogênito e toda a nação de Israel, Israel está cantando que só o Senhor é Deus, se preparando para sair do Egito. Aleluia! Por isso, Jesus é o Cordeiro Pascual. Lembra quando Jesus disse aos discípulos: ide e preparai a minha Páscoa? Porque Jesus ia instituir na Páscoa a ceia. Aí Jesus disse: não tomareis mais do fruto da vide, até que se cumpra no reino do meu Pai. Ou seja, eu termino aqui tudo que exemplificou, que tipificou a Páscoa no Cordeiro, a minha morte. E junto convosco vou participar, mas não de uma Páscoa, mas da bodas do Cordeiro. Quando Jesus disse: não tomareis mais do fruto da vida, vocês não vão tomar mais do suco comigo. Paulo depois institui todas as vezes que comer desse pão, beber desse cálice. Mas com Jesus em pessoa presente, ele instituiu a primeira, participou da última Páscoa, instituiu a primeira ceia e deu uma promessa que até que se cumpra até, mas advento de tempo, até que Jesus volte. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos ao capítulo o próximo livro, Levítico. Aqui em Levítico, eu quero tomar um pouco mais de tempo. Levítico, capítulo de número... Levítico, capítulo de número 7, versículo 37. Levítico, capítulo de número 7, versículo 37. Até que os irmãos encontrem. Aleluia, aleluia, aleluia. Levítico, terceiro livro da Bíblia, versículo 37 diz assim: esta é a lei do holocausto, e da oferta de manjares, e da expiação do pecado, e da expiação da culpa, e da oferta da consagração, e do sacrifício pacífico. Interessante. Por muito tempo, eu quis entender por que em Levítico Jesus é o sacrifício
perfeito. Nós estamos estudando Emanuel, do Gênesis ao Apocalipse. Por que aqui em Levítico ele é o sacrifício perfeito? Observe que no versículo 37 aparece holocausto, oferta de manjar, expiação pelo pecado, expiação da culpa, oferta de consagração e sacrifício pacífico. 6 modalidades. Extraordinário. Por que, pastor, então Jesus é o sacrifício perfeito em Levítico? É porque Jesus ofereceu, lá em Hebreus capítulo 11, melhor, capítulo 9 diz, ele ofereceu uma só vez, cumprindo todos os sacrifícios, desde o do pecado até o de gratidão, de manjares, de cereais, que era uma forma de demonstrar gratidão pela colheita, desde o do pecado, o da culpa. Jesus foi o sacrifício perfeito, porque com a sua morte, ele foi o antítipo. Tipo é aquilo ou aquele, mas a expressão correta é aquilo que representa um tipo. Um tipo representa um ser real, apontando para o futuro. Jesus é o antítipo, ou seja, o cumprimento do tipo. Todos os tipos de sacrifícios apontavam para o Calvário, para Jesus. E na cruz do Calvário, como sacrifício perfeito, Jesus cumpriu todas as modalidades de sacrifício. Sacrifícios que eram praticados diariamente, outros que eram praticados anualmente, por exemplo, no mês de Etanim, aos dias 10 do mês, que corresponde ao nosso mês de outubro, era um sacrifício pelo pecado da nação inteira. Jesus, um único sacrifício perfeito, ele preencheu todas as exigências da santidade de Deus, trazendo perdão para todos os pecados de todos os seres humanos e de todos os tempos. Todos estão possibilitados a serem salvos, porque o perdão, o sacrifício de Cristo na cruz foi por todos os pecadores de todos os tempos, do passado e do futuro. A morte de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. O escritor aos Hebreus, de uma forma teológica surpreendente, ele disse assim: como o sacrifício era feito lá fora, por isso tinha o pátio, luz solar, o átrio, luz dos castiçais, o candeeiro, o lugar santo, luz da Shekinah, da face de Deus. Lá no átrio, diariamente, eram imolados sacrifícios. No lugar santo, semanalmente, era feita a troca dos pães da proposição. Os sacerdotes sentavam à mesa. Era mantido o azeite do castiçal, do candeeiro, do candelabro. No lugar santíssimo, só se entrava uma vez no ano, o sumo sacerdote. Aí, quando Jesus estava na cruz, o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ele estava dizendo: agora não é só sumo sacerdote, agora não é só sacerdote que senta à mesa. O caminho foi aberto, entrai na minha presença pelo sacrifício perfeito. Se você pode agora, Deus, comigo pela perfeição do sacrifício de Cristo. Aleluia! Então, Levítico, Jesus é o sacrifício perfeito. Meu Deus, vou ter que correr. Vamos agora para Números, no capítulo 20, versículo 4. Mas quem é em Números? Aleluia. Versículo 7, capítulo 20, versículo 7 a seguir, diz assim: o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha.
livro de Número, Jesus é a rocha ferida. Mas como assim? Paulo, olha que extraordinário. Moisés escreveu o Número, século XV a.C., por volta de 1500, por volta aproximadamente. Paulo escreve a carta aos Coríntios por volta de 57 DC, depois de Cristo. Ele, capítulo 10, ele disse: aquela rocha era Cristo. A revelação bíblica doutrinária, porque Deus é o autor da Bíblia, não se contradiz. Aleluia! Aí olha que extraordinário, Deus manda Moisés falar a rocha. É claro que, em razão, não vamos entrar no particular, Moisés bateu, feriu a rocha. Por isso não entrou na terra prometida, porque aquela rocha era Cristo, não podia ser ferida. Era para ser falada a rocha. Mas o importante aqui é que nesse livro, Jesus é a rocha ferida que descedentou a sede de aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto. Só saudade tinha 600 mil homens que lutavam com espada. Imagina, tem 600 mil homens, quantas esposas, filhos, crianças, a família, ainda mais naquela época. 3 milhões de pessoas aproximadamente tomaram daquela água. Paulo estava dizendo, aquela rocha era Cristo. Cristo estava dizendo o quê? O que Jesus disse no capítulo 7 de João. Disse Jesus: quem tem sede, venha a mim e beba. Versículo 37. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Aí o evangelista João, no 39, ele disse, isso ele estava falando do Espírito Santo, que haveria de ser enviado. Aleluia! Jesus Cristo, a rocha ferida. Estamos vendo Jesus, Emmanuel, Deus conosco. Vamos agora a Deuteronômio, e aí nós terminamos o Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 18. Vamos ler. É o culto da palavra, fazer jus à palavra. Palavra. Capítulo 18, versículo 15 a seguir. Começa dizendo: o Senhor teu Deus, meu mestre. 2 nomes: o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, e de teus irmãos, como eu. Aí disse Moisés: a ele ouvireis. Certa feita Jesus falava com os fariseus, disse Moisés, isso é meu respeito. Mas antes disse, porque em Deuteronômio ele é o profeta. O termo profeta do hebraico, Navi, que significa aquele que fala em lugar de Deus. E Deus disse a Jeremias: tu serás a minha boca. No grego, profetes, aquele que tem uma mensagem de Deus. Fala como se o próprio Deus, como seu representante oficial. Interessante que no capítulo 18, Moisés, pelo Espírito, afinal de contas, viveu, escreveu, tudo que disse foi pelo Espírito Santo. O Senhor teu Deus levantará um profeta. A ele ouvireis. Ele estava dizendo a respeito de Jesus, o profeta dos profetas. O Navi de Deus, o porta-voz de Deus. E no caso de Jesus, foi o profeta que tornou a própria palavra, o Logos, o Verbo se fez carne. Aleluia. Vamos agora, eu vou falar mais 2 livros para a gente ganhar tempo, só mais 2 livros. Nós vamos agora em Josué. Capítulo capítulo 5 de Josué, versículo 14. Ele é chamado, aleluia,
o nosso capitão invencível. Olha como diz o versículo 14, disse ele. Josué, capítulo 5, versículo 14. De repente parece um momento de teofania, de manifestação. E Josué um comandante muito bravo, muito autêntico. Imagina o nível do Josué. Ele é do nosso, não. Ele disse, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Malek Sabaoth Adonai. Ele estava dizendo, eu sou representante oficial do Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. Josué coloca o rosto no chão, se prostra. Por quê? Ele estava se manifestando agora, é o general dos generais. Josué, Jesus é o nosso comandante, nosso general, nosso conquistador. Aleluia. E eu termino esse primeiro momento para a gente ir para a parte do fim, lembrando quem é Jesus. Poderíamos passar de livro em livro, mas o tempo não nos vai permitir tanto assim. Mas eu quero enfatizar nesta noite tão especial sobre Emmanuel, Deus conosco. No Gênesis, ele se manifesta como uma semente. Aparentemente, uma semente não apresenta nenhuma ameaça, nenhuma braveza. Uma semente, algo quase insignificante. Mas uma semente transmite uma mensagem de futuro produtivo. No caso da semente da mulher, era como se dissesse, eu vou nascer. O verbo se fez carne. Eu vou humanizar. Eu vou falar a mesma língua. Vou falar no grego koiné. Conversar com o povo. Tornar humano. E depois vou subir na cruz do Calvário. Vou caminhar pela via dolorosa do Gólgota. E no Calvário vou salvar toda a humanidade para toda. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos em Juízes, a última leitura no Antigo Testamento que eu quero fazer. Juízes. Aqui no livro de Juízes foi lhe dado um título interessante. Ele é o nosso libertador. Uma coisa interessante é que nesse texto nós vamos ler versículo 16 do capítulo 2. Ele levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os roubaram. Os juízes foram levantados como libertadores. Um período chamado de teocrático. Teocracia, domínio do povo, ou administrar o povo. Esses juízes eram homens, foram 15 juízes, num período de aproximadamente 320 anos. Desde Otoniel até o último juiz, grande nome, Samuel. Neste período, o livro dos Juízes apresenta um período tão triste na história de Israel, que lá no versículo 21, melhor, do último capítulo, aparece dizendo, naqueles dias não havia reis sobre a terra, e cada um fazia o que queria, o que parecia bem aos seus olhos. Mas na vida de cada um daqueles juízes, Jesus é representado como o nosso libertador. Libertador. Se é libertador, é porque existe um domínio do adversário. Ora, a nação de Israel estava dominada pelos midianitas.
ora pelos filisteus, ora pelos cananeus, guerra de mais guerra, e sempre Deus trazia vitória, porque aqueles homens, aqueles juízes, representavam, tipificavam o tipo, melhor dizendo, por excelência, Jesus, o nosso libertador. Libertador. Aleluia. Aleluia. Se nós tomássemos tempo para pensar quão profundo cada livro representa Jesus. No Gênesis, a semente, mostrando para um futuro produtivo. Aleluia. Não é por menos que no capítulo 15, Jesus disse, em um linguajar propriamente seu, eu sou a videira verdadeira. Aleluia, toda vara que em mim não der fruto. Jesus é maravilhoso, ele não deixa arranca, ele se corta. E quando corta, vai brotar, vai renovar, vai reflorescer outra vez. Aleluia. No êxodo, como cordeiro pascual, João disse que ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Bendito seja o precioso nome do Senhor. Em Levítico, com um sacrifício perfeito, ele preenche todas as qualidades de todos os sacrifícios. E aqueles que eram necessários ser feitos diariamente, ele apresenta uma única vez para toda a eternidade. Após a morte de Jesus, retroativamente ao eterno passado, e prospectivamente ao eterno futuro, porque a sua morte teve efeito no céu, na terra e no inferno. A ele glória e honra para todos sempre. Aleluia! Com o número, a rocha ferida, que descedentou aproximadamente 3 milhões de pessoas no deserto. Mesmo no deserto causticante, ar-condicionado, a coluna durante o dia e a coluna de fogo à noite para aquecer. Aleluia! Como profeta, ele tem a última palavra. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! Aleluia! Como nosso comandante vencível, ele é aquele que dá o primeiro passo. Antes de nós darmos o passo, ele já colocou o pé dele na frente. Onde ele coloca a planta dos pés, é nosso, dele, nosso dele. Por que nosso? Porque nós somos a noiva, ele é o noivo amado da igreja. E o casamento de Jesus não vai ser parcial de bem, união parcial, vai ser universal, total de bens. Total. Tudo que Jesus tinha até o dia do casamento, a noiva vai receber por direito. Aleluia! Eu acho que você não entendeu o casamento de Jesus, não é parcial. Você completa tudo que o noivo tinha. Os céus, a eternidade, a glória, tudo ele vai compartilhar com a noiva por direito. Aleluia! Bendito seja o precioso nome de Jesus. Agora, amados, eu quero fazer um rápido resumo dos livros poéticos. Jesus é o amado. O amado. Seja como o libertador que vive, seja como o bom pastor, seja como a sabedoria do provérbio, do pastor do Salmo, ou que vive do Jó, ou o alvo verdadeiro de Eclesiastes, o amado da noiva de Cantares. Jesus é representado como o amado da igreja.
Nos livros proféticos, a nossa Bíblia, nós temos os chamados profetas maiores e profetas menores, formando 17 livros. Quem é Jesus nos profetas? Ele é o Messias prometido. Isaías falou sobre ele, inclusive dizendo que ele nasceria de uma virgem. Imagine para Isaías profetizar isso. Mas, Senhor, como que é mesmo? Escreva aí, uma virgem conceberá. Mas virgem não concebe, Senhor. Mas escreva porque vai acontecer. Deus não dá. Deus não precisa explicar. A fé, aleluia! A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É uma fé do hebraico, ou pistel do grego, que significa convicção, fidelidade, confiança, segurança. Se nós fôssemos olhar para Jeremias, até em Lamentações, meu Deus, ele aponta para Jesus. Aleluia! Se nós olhássemos o profeta Ezequiel, mostra para Jesus. O profeta Daniel, inclusive Jesus aparece como quarto varão da fornalha. E um pouco antes ele aparece como aquele que está com Daniel na cova dos leões. Quantas coisas lindas representa Jesus. Se nós fôssemos pensar de José, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Zacarias e Malaquias, em cada um dos profetas, os 17 livros, aponta Jesus como Messias amado. Aleluia, aleluia. E eu quero parar aqui em Malaquias. Interessante que em Malaquias Jesus aparece como o sol da justiça. Sol, poder do sol, capacidade do sol, brilha. Nunca precisou fazer manutenção, nunca precisou fazer nenhuma razão. Continua governando o dia como Deus lhe deu a ordem desde a primeira vez. Apareça dois grandes iluminares, um para governar o dia e outro à noite, e até hoje está iluminando. Aí Malaquias, Jesus aparece como o sol da justiça. Aleluia, aleluia. Eu quero parar aqui, e nós voltaremos domingo à noite. Para chegarmos em Apocalipse, voltaremos ao Evangelho de Mateus. Jesus, do Gênesis ao Apocalipse, o Emmanuel, Deus conosco.